Olá, a equipe escolheu o tema A Fome e a Pobreza no Brasil. A equipe é formada por mim, Felipe da Rosa Souza, Francisco Bruno de Moura, João Batista Macieira Lima, Michele Ferreira Félix. E a nossa tutora é a Sami Pontes Paula de Oliveira. Antes da gente falar sobre fome e pobreza no Brasil, devemos entrar no conceito de o que é fome. Fome, segundo o dicionário Aurélio, é a sensação que traduz o desejo, a necessidade de comer, a carência alimentar, a subalimentação, a subnutrição, a escassez, a míngua de víveres, a miséria, a necessidade ou desejo intenso. O Brasil, ele é um país que é um dos grandes exportadores de grãos. No meio alimentício, ele é um que está entre os que mais exportam. Mas, em contrapartida, é um país que ele importa produtos de primeira e o que a gente consome são produtos de segunda. É uma coisa assim que eu tô até agora sem entender. Estudei isso e não consigo entender o porquê para nós a gente tem que dividir algo que o cara lá do exterior, lá da Inglaterra consome algo melhor do que eu, sendo que daqui foi que eu produzi esse o que ele está comendo lá. A fome, ela tem dois subgêneros, é a fome aguda e a fome crônica. A fome aguda é aquela que a gente sente no dia a dia, é a fome que a gente cessa ela com se alimentando, merenda, almoço, jantar, essa é a fome aguda. E a fome crônica, essa aí já é por motivos de catástrofes naturais, problemas econômicos, política. Enfim, em cima de algumas citações que fizemos em cima do nosso paper, meus colegas darão a continuidade do seminário e vão falar um pouco sobre o que de onde eles tiraram as suas citações, de onde eles viram as ideias, de onde eles tiraram o modo de pensar deles sobre o tema. Escolhemos juntos o tema boa noite, tudo bem no Brasil, que é algo que meu nome é Michele. Notório, passa em todas as mídias, em todos os meios de comunicações, o quanto vem, infelizmente, se alastrando a fome e a pobreza no Brasil. A referência minha foi pelo podcast Conexão UFPE, que é um programa de rádio produzido pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, feito pela Ariana Pacheco, foi postado no podcast no dia 8 de abril de 2021. E eu pesquisei no dia 11 de outubro, às 9 horas. E segundo os dados do FGV Social, hoje são quase 27 milhões de pessoas que, infelizmente, vivem em condição de extrema pobreza no Brasil. E dessas 27 milhões, menos vivem com R$ 246 por mês, apenas R$ 246 por mês. E ainda de acordo com o levantamento do IBGE, divulgado no ano passado, são mais de 10 milhões de brasileiros que estão em situação de segurança alimentar, em situação de fome, de pobreza, de risco, de doenças. E é um assunto que foi divulgado pelo podcast da Conexão UFPE, em conversa com o senhor Anselmo Monteiro, que é o coordenador fundador do Comitê da Ação de Cidadania de Pernambuco, Solidário. Assunto que foi divulgado pelo podcast da Conexão UFPE, em conversa com o senhor Anselmo Monteiro, que é o coordenador fundador do Comitê da Ação de Cidadania de Pernambuco, Solidário, e a Salete Cavalcante, que é a docente da pós-graduação em Sociologia da Universidade. Eu vim aqui, e o senhor Luiz Maia, que é o professor de Economia e Finanças da UFPRE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Venho aqui também ressaltar e salientar a importância de termos a conscientização de podermos economizar a comida, de não ter nenhum tipo de desperdício e estendermos as mãos para aqueles que mais precisam no momento, porque a cada dia que passa, e segundo os dados também do IBGE, são muitas famílias que estão perdendo seus empregos e indo morar nas ruas por conta do aumento da crise econômica e também muitas doenças se alastrando, e esse aumento incalculável da fome e a pobreza no Brasil. Nosso tema foi a fome no Brasil. E um dos livros que eu peguei para me ler, fazer um resumo dele, Fome no Brasil, feito pela Sônia Rocha, fala muito
do nosso cotidiano hoje no Brasil, que pouca gente desconhece. Pobreza, principalmente na região Nordeste. Um estudo aponta que onde tem mais pobreza no Brasil hoje é a região Nordeste, como não é novidade para muita gente. E nosso país hoje, no ranking de 174 países, ocupa a colocação número 74. Ou seja, esse tempo todo de existência do nosso país, a gente estamos um pouco progredindo, bem com a ajuda de alguns auxílios que o governo vem ajudando algumas populações. Não está aumentando a pobreza, mas está diminuindo a pobreza no Brasil hoje, com alguns auxílios que o governo vem apresentando. E resumo sobre o livro que eu li, ele fala muito de algum aspecto sobre os tipos de cesta básica que ajuda muito o povo brasileiro, o valor em algumas regiões. Fala um pouco também sobre o nosso Nordeste, o povo mais abalado. E tem uma citação que eu peguei, uma citação direta longa, fala que um parágrafo que eu peguei lá, tá bem aqui, que os pobres são aqueles que situam-se numa renda abaixo do valor estabelecido como linha de pobreza. E eu fiquei bem pensativo nessa citação aqui que eu peguei, citação direta, que eles falam, muitas vezes o pobre não é aquele que passa fome, mas aquele também que vive com salário baixo. E hoje, no nosso país, a gente vive com 30% da população com salário baixo. Nossa equipe do PEP ficou com o tema Fome e a Pobreza no Brasil. Eu estou aqui para falar um pouco sobre esse tema. A minha citação foi a curta direta. Eu tirei do livro Geografia da Fome no Brasil, do autor José de Castro. Eu estou aqui para falar um pouco sobre esse tema, que é a fome e essa pobreza que o nosso Brasil ainda tem. E estamos longe de acabar isso, né? A fome e a pobreza, ela se intensifica com as crises de economia, crise da saúde que tivemos agora no início, uma crise na saúde, a pandemia que se iniciou em 2020, com o desemprego aumentando, os brasileiros não tendo de onde tirar o dinheiro para alimentação básica, eles ficam à mercê de programas do governo criados, né? Ainda que sabemos que esses programas estão longe de ser um programa adequado para os brasileiros que passam por essas necessidades, né? Mas foi com esses programas sendo criados, precisam mais de incentivos, né? Mas não podemos deixar de falar que foi com esses programas criados em governos não muito recente, mas ainda que defasados, foi com esses programas que o Brasil saiu em 2014 do mapa da fome da ONU, né? Mas mesmo saindo do mapa da fome da ONU, em 2014, que o Brasil passou 6 anos fora desse mapa, mostra que esses programas são defasados. Que 2 anos de pandemia, o Brasil está para voltar agora a esse mapa de novo. Então mostra que nossos líderes que estão à frente do governo precisam dar mais incentivo e mais atenção a esses programas. Porque 2 anos de pandemia, o Brasil já está para voltar para esse mapa. E mesmo o Brasil saindo desse mapa da fome da ONU, existe muito, mas muito mesmo, brasileiros que passam por isso, que estão passando fome, que precisam de ajuda. Então é hora dos nossos governos prestar bem atenção nisso, para que podemos realmente sair desse mapa e continuar fora dele.